Moisés, obediente, com intimidade, está recebendo o projeto do tabernáculo, o povo está pecando, porque todos têm acesso a esse Deus, mas cabe nós a escolher qual lado nós queremos servir. Se queremos receber projetos extraordinários, ou se queremos viver uma vida neutra, recebendo tudo que o povo está recebendo. Eu acredito que aqui na CEPAM, hoje, nessa noite, tem jovens, adolescentes, irmãos, que vieram aqui glorificar a Deus, dizendo: nós queremos receber projetos diretos do céu. Esse povo é o projeto de Deus. E é interessante que esse povo vivia num período chamado teocracia. O que é teocracia, Anderson? Teodeuscracia, governo. Esse povo era liderado por Deus. Todas as vezes que Deus queria liderar esse povo, conduzir esse povo, Deus usava 3 classes de pessoas. Eu disse quantas classes? 3. Quantas classes? 3 classes de pessoas: juízes, profetas e sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis por levar uma adoração a Deus através do sacrifício. Os profetas eram responsáveis por trazer uma mensagem de Deus através de uma profecia, de uma palavra liberada. E os juízes eram heróis que Deus levantava em tempos específicos para libertar a nação da opressão que o inimigo possa ter estabelecido. Eu não sei quem é você aqui nessa noite. Talvez você não é um sacerdote, talvez você não é um profeta, mas Deus pode muito bem te levantar como um juiz nesse tempo. Como levantou Sansão com uma palavra e com uma força extraordinária. Como levantou Gideão sendo o mais nó da sua casa, mas com uma missão extraordinária. Eu sinto de liberar isso sobre a alma e sobre a vida de alguém. Deus está procurando nesse tempo juízes, pessoas corajosas, pessoas que têm coragem de pregar o que ninguém pregou, falar o que ninguém falou, viver de uma forma obediente que ninguém viveu. Deus está preparando, está separando pessoas aqui nessa comunidade. Bate na mão de alguém e fala assim: você pode ser o juiz de Deus. Ninguém creu nisso? É interessante. A teocracia é o governo de Deus através dessas 3 classes de pessoas. Só que o livro de 1 Samuel, ao qual nós lemos, vai datar uma transição. Repita comigo: transição. Toda transição é importante, porque toda transição marca um novo tempo. O texto bíblico diz que a transição vai acontecer. E qual é a transição, Anderson? Simples. Se nós lermos o capítulo de número 8 do livro de 1 Samuel, nós perceberemos que o povo, repita comigo, povo. O povo chega até Samuel e diz: Samuel, é o seguinte, você está velho demais, e seus filhos não andam nos caminhos, nos preceitos que você andava. Faz o seguinte, dai-nos um rei, porque as outras nações têm reis. O texto bíblico diz, e você conhece a história, que Samuel se entristece a ponto de orar e perguntar para Deus por que é que ele estava sendo rejeitado. E quando ele está orando, o texto bíblico diz que Deus dá uma notícia para Samuel dizendo: Samuel, não se entristeça, porque o povo não está rejeitando a ti, e sim a mim. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Que o povo sai agora do período da teocracia e entra no período da monarquia. Se teocracia é Deus governando o povo através de pessoas específicas que ele havia escolhido, monarquia entra no período dos reis. Agora já não é Deus que lidera o povo, é um homem a qual está no trono liderando o povo. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai perceber que essa ação da monarquia já estava pré-estabelecida. Deus havia dito que levantaria reis que guiariam o povo segundo o seu coração. Só que a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Samuel se entristece. E você vai perguntar o porquê que Samuel se entristece, sendo que era algo que Deus já havia estabelecido. É simples. Não é a questão do povo querer um rei, e sim a motivação que o povo tinha no coração. Dai-nos um rei, porque as outras nações têm reis. Só que o povo de Israel nunca foi escolhido para viver da forma que as outras nações vivem. Nós não somos um povo escolhido para vestir o que as outras nações vestem, para falar da forma que as outras nações falam, para andar da forma que as outras nações andam. Eu tenho que liberar uma palavra aqui nessa noite na CEPAM simples. Você tem uma identidade pessoal, e Deus não abre mão dessa tua identidade. Continua se relacionando, continua sendo íntimo, continua caminhando nos projetos de Deus. O povo pede um Deus porque as outras nações têm reis. Dura
queremos se comparar com as outras nações. Quando nós, sendo cristãos, queremos se enquadrar no padrão do mundo, para que aparecer ao mundo, tudo desanda. Samuel se entristece, só que Deus vai cumprir aquilo que ele havia determinado e cumprir aquilo que ele havia profetizado em Deuteronômio. Ele vai escolher um rei. Qual é o primeiro rei que ele escolhe? O texto bíblico diz: Saul. A Bíblia diz que Saul reina durante 40 anos. Repita comigo: 40 anos. Olha para cá, meus irmãos. Saul foi um homem poderosíssimo em sua época. Foi o primeiro rei. Antes de Saul não havia tido nenhum rei em Israel. Ele foi o precursor daquele ambiente, daquele governo. A Bíblia diz que Saul começa bem. Só que durante a sua caminhada ele vai começando a ter decisões que levam o seu reinado à ruína. Eu gosto do texto de Eclesiastes ou Provérbios que diz que não é importante como nós começamos, e sim como nós terminamos. Nós não podemos começar bem e terminar mal, mas nós podemos começar mal e terminar bem. Eu tenho uma palavra para a vida de alguém. Você pode ter começado mal até o dia de hoje, mas se hoje você decidir começar da forma certa, recalcular a rota, Deus é poderoso para mudar a sua história e mudar a sua vida. Repita comigo: Saul está governando o povo. Por mais que ele fosse o rei responsável por guiar a nação de Israel, aquele povo ainda era de Deus. Não dá para brincar com o povo de Deus, meus irmãos. Se você soubesse o tamanho do ciúme que Deus tem de você. O texto bíblico diz que Saul comete no mínimo 3 erros. Quantos erros? 3. Não, vocês não estão aqui não. Quantos erros? 3 erros. Qual é o primeiro erro que Saul comete, Anderson? É simples. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Ele oferece sacrifício no lugar de Samuel. Saul começa o seu reinado e começa a se perder no meio do seu reinado e passa a desobedecer a Deus. A primeira ação que ele comete, ele não podia oferecer sacrifício, porque isso era uma obra que só o sacerdote podia fazer. O texto bíblico diz que ele precisava oferecer uma oferta a Deus e Samuel está demorando, então ele decide tomar a frente e oferecer sacrifício. O segundo erro que Saul comete está em 1 Samuel capítulo 15. O texto diz que ele desobedece os mandamentos de Deus. Ele foi para uma guerra e Deus havia mandado ele não trazer nenhum despojo da vitória que ele iria de conquistar. Só que a Bíblia diz que ele traz despojo, traz ouro, traz prata, desobedecendo a Deus. O terceiro erro que ele comete, ele quer que um porte ídolo para si próprio. 1 Samuel capítulo 15, versículo 12. Em forma de adoração a si mesmo. Só que lembra que Saul, ele é rei, sim ou não? E ele não está governando uma nação da terra. Ele está governando uma nação que está na terra, mas pertence ao céu. O texto bíblico diz que Deus se entristece tanto, mas tanto com Saul, que decide rejeitá-lo. E pastor Ezequias, é interessante que a Bíblia vai dizer que Deus chama Samuel, o profeta daquela época, e diz: Samuel, tenho eu rejeitado a Saul e escolhido um novo rei. Vai até a casa de Jessé o Beerita, porque dos teus filhos tenho provido um rei. Sabe o que é interessante? Todas as vezes que alguém não quer realizar com excelência aquilo que Deus estabeleceu, Deus sempre vai achar um outro alguém para fazer com excelência aquilo que Ele havia estabelecido. Amém. Posso liberar uma palavra no coração de vocês aqui nessa noite? Essa igreja é uma igreja de Davi. Uma igreja que surgiu para fazer a diferença nesse bairro. Uma igreja que nasceu para fazer a diferença nessa região. Uma igreja que vai influenciar, que vai ganhar almas, vai ganhar vidas. E o nome de Deus vai ser glorificado através da vida de você. O texto bíblico diz no capítulo 16 que o profeta Samuel vai cumprir a ordem de Deus. Ele vai até a casa de Jessé o Beerita. Você conhece o texto bíblico? Quando ele chega até a casa de Jessé, ele vê o primeiro filho de Jessé, o mais velho, e diz: certamente esse será o novo rei de Israel. Na hora Deus confronta o profeta Samuel e diz: Samuel, Samuel, você sendo homem vê a aparência, mas eu sendo Deus vejo o coração. Posso liberar algo sobre a vida de alguém?
Talvez alguém olhe para a sua aparência e julga o propósito de Deus na sua vida. Só que Deus não está preocupado com a sua qualificação. Deus não está preocupado com seus certificados. Deus não está preocupado se o tamanho é pequeno, se o tamanho é grande. Deus está sondando e esquadrinhando os corações. E aonde tem o coração contrito, o espírito aquebrantado, Deus opera grandes maravilhas. Levanta suas mãos assim para o céu, que eu vou liberar uma palavra com os dois olhos abertos e sem medo de errar. Na sua empresa haverá honra, porque Deus está olhando o seu coração e está vendo o coração de servo. No seu ministério haverá honra, porque ao longo desses anos Deus não olhou para a aparência, não olhou para a técnica vocal, não olhou para a eloquência. Deus sondou o coração. Na sua vida profissional haverá honra, na sua vida material haverá honra. Será que tem alguém que prega comigo e acredita nessa palavra aqui, irmão? O profeta Samuel olhou a aparência. Só que Deus sondou o coração. O texto bíblico diz que todos os filhos de Jessé passam. Eliabe, Abinadab, Samar. E o profeta Samuel percebe que não havia nenhum daqueles homens que foi escolhido por Deus. Porque o mesmo Deus que vocaciona, testifica. E se eu explicar isso daqui, irmão, você não dá nem glória, vocês vão ver. Porque quando passa todos os filhos de Jessé, o texto bíblico diz que Jessé diz: acabou-se os filhos? Aí o Jessé fala para Samuel: ainda tem um, o mais novo, o mais simples, o mais desqualificado, o mais improvável. Posso liberar uma palavra sobre a vida de alguém? Quando Deus quer te honrar, meus irmãos, Ele muda a ordem lógica da fila. Porque Davi não era o mais preparado, Davi não era o mais cogitado para o reinado. Mas o nosso Deus não está olhando com a ótica do homem olha. O nosso Deus está olhando para o menino que tem um coração de servo e puro e glorificando a Deus. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a vida de alguém. Deus vai mudar a ordem lógica da fila. Deus vai mudar a cronologia, porque é chegado um novo tempo sobre a vida de alguém. É chegado um novo tempo sobre o ministério de alguém. Haverá honra sobre a sua vida. Mas alguém diz: chegou agora, já vai ser honrado. Começou agora, já vai ser honrado. Foi contratado agora, já vai ser honrado. Deus não está preocupado com o tempo. Deus está preocupado com o coração. Deus não está... Deus não está preocupado com a qualificação, com o certificado. Deus está olhando o coração. E se tem um coração simples, Deus te tira de trás das ovelhas malhadas e te coloca na frente do exército de Deus. Não era para Davi ser o escolhido na ótica do homem, porque nem o seu pai acreditava nele. Meu Deus! Davi era só um jovem pastor de ovelhas. Como é que alguém distante do campo vai sentar na cadeira real? Porque quando o homem não conhece, não vê a minha e a sua história, o nosso Deus, e alguém olha para Sepã e diz: já vai crescer grande assim? Já vai abrir grande assim? Só que quem olha, pastor Ezequias, está olhando hoje. Só que Deus viu você cuidando lá das ovelhas do pai Jessé. Posso liberar uma sobre a vida de alguém? Continue fazendo o simples da forma simples. Seja fiel no pouco, porque no muito eu te coloco. Glória a Deus. Olha o texto de 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não se assentaremos na mesa até que ele venha aqui. Não era nem para você ter sido convidado para a mesa, mas o Deus que mandou o profeta Jessé não erra. E eu posso falar uma loucura aqui, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Essa palavra chamar, no hebraico, dentre todas as conotações que tem, uma das conotações é brotar. Você já viu um broto, irmãos?
Uma árvore, antes de ser uma grande árvore, é primeiro um broto. Broto é grande ou é pequeno? A maioria dos brotos, antes de crescer para cima, cresce primeiro para... Aleluia, Jesus. Sabe o que Deus está dizendo através de Samuel? Manda o menino chamar. Porque até hoje ele era um broto pequeno. Mas depois que ele se assentar na mesa da honra, ele vai virar uma grande árvore e o meu nome será glorificado através da vida dele. Você pode levantar suas duas mãos para o céu assim, o mais alto que você puder. Eu andei 30 quilômetros para liberar essa palavra sobre a vida de alguém. Alguém está olhando para o seu broto hoje e está julgando. Será que vai crescer? Será que vai florescer? Será que vai dar certo? Será que vai avançar? Só que eu tenho uma palavra de Deus para liberar segundo a Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que é pequeno está diante de Deus, tem um crescimento na hora certa. Logo, logo vai chegar o tempo da sua honra, o tempo do seu ministério, o tempo da sua vida profissional, o tempo da sua vida financeira. Deus vai estabelecer com grandiosidade tudo aquilo que Ele te prometeu, irmão. Bate na mão de alguém e fala assim: ó, hoje é broto. Não mais forte, hoje é um broto. Mas amanhã será uma grande árvore na presença de Deus. O texto bíblico diz que entra um menino. E como o nosso Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir a sala. Porque os 3 filhos mais velhos de Jessé já eram do exército de Saul. Só que Deus chama um menino que nem havia tido experiência com escudo e com espada. Será que você não percebeu ainda que não é o que você tem, é quem você é? Será que você ainda não percebeu que não é o que você já conquistou, é o que você já é perante ao nosso Deus? Todo dia Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. E ele cuidava com tanto zelo, com tanto amor, com tanto carinho, que o texto sagrado diz que quando vinha um urso e um leão, ele entrava em disputa, mas não deixava nenhuma ovelha ser perdida. Ele tratava com tanta excelência no obscuro e nos bastidores, que Deus olhava para o coração dele e dizia: só alguém que tem esse amor no coração quando ninguém está vendo, vai ter também o meu coração quando estiver no meio da multidão. Vou liberar sobre a vida de alguém. Deus começará a honrar as suas ações voluntárias de fidelidade nos bastidores. Porque Deus viu as suas lágrimas quando ninguém viu. Deus viu a sua entrega quando ninguém viu. Deus viu o seu propósito, alabassuri e edequévia, quando ninguém viu. Deus viu o seu sacrifício quando ninguém enxergou. Porque as pessoas só enxergam o seu natural, só enxergam o seu evidente, só enxergam o seu púlpito, só enxergam o seu palco. Mas Deus te viu na madrugada. Deus te viu dirigindo um carro em lágrimas, querendo desistir. E eu tenho uma boa palavra de Deus para liberar sobre a vida de alguém. Deus honra, Deus conhece, Deus percebe. E não há ninguém que honre a Deus nos bastidores que Deus não exalte no público. Porque o nosso Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Vem Davi. O texto bíblico diz que ele é ungido. Repita comigo: ungido. Ser ungido naquela época era um grande privilégio. Manusear o azeite só o sacerdote fazia. E quando esse azeite era colocado sobre a cabeça de alguém, significava que aquele alguém havia sido escolhido e reservado por Deus. Você percebeu que ele não era o mais qualificado? Ele não era o mais preparado. Ele não era o mais cogitado, mas era o escolhido. Tem escolhas que Deus faz que a gente diz: mas por que ele? Por que ela? Porque a gente vê o que é superficial, mas Deus conhece o oculto e o secreto. Aleluia. Posso liberar algo sobre a vida de alguém? Se alegra quando alguém for consagrado ou honrado perante a sua presença. Porque se alguém está sendo reservado por Deus para um projeto, significa que essa pessoa já passou muita coisa na vida. Ele é escolhido, repita comigo: escolhido? Escolhido. Só que a Bíblia diz que ele é só um menino. Pastor Ezequiel, o senhor sabe melhor do que eu que os estudiosos vão dizer que ele tem mais ou menos 17 anos de idade. Ele ainda não tem experiência, habilitação, capacidade para herdar a carteira. Olha para cá. Ele tem unção, sim ou não? Sim.
Sim ou não? Sim. Só que ainda ele não tem a cadeira de rei. Ter unção é uma coisa, ter cadeira é outra. Enquanto você só tiver unção, continua servindo, porque Deus te colocará na cadeira. Mas uma coisa é certa: todo aquele que já foi consagrado por Deus, cedo ou tarde, entra para a cadeira que Deus havia estabelecido. Amém. Só que o texto bíblico diz que ele é jovem. Ele não pode herdar a terra, ser rei, de forma imediata. O que Davi faz então? Continua servindo, continua cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, continua fazendo aquilo que ele havia feito durante a vida dele inteira. Posso falar algo para alguém, irmãos, com amor? Enquanto você não assumir a cadeira que Deus estabeleceu para você, continua fazendo o que te fez chegar até aqui. Continua servindo, continua adorando, continua entregando. Só que a Bíblia diz que Deus cria oportunidades. Repita comigo: oportunidades. Não, mais forte: oportunidades. Qual é a oportunidade? Ele é escolhido por Deus. Ele tem a consagração de Deus. O óleo da unção foi colocado sobre a cabeça dele, sim ou não? Quem tem azeite na cabeça não precisa forçar porta nenhuma. Eita! Quem tem azeite na cabeça não precisa forçar oportunidade nenhuma. Quem tem azeite na cabeça não precisa forçar nenhuma ocasião para a palavra se cumprir na vida. Porque o texto bíblico diz que no mesmo dia que o Espírito Santo começou a habitar em Davi através do óleo da unção, ele se retirou de Saul. E essa foi a oportunidade que Deus encontrou de fazer o menino que só tinha promessa começar a habitar no palácio. Sabe o que é loucura? Ele tinha a promessa de ser rei, sim ou não? Sim. Sim ou não, meus irmãos? Sim. O azeite já havia sido colocado na cabeça dele, sim ou não? Sim. Mas em nenhum momento no texto bíblico você vai ver Davi colocando o título dele em cash, dizendo: eu sou rei, eu fui escolhido por Deus. Em nenhum momento você vai ver Davi colocando nas redes sociais: Deus me chamou. Porque todo aquele que é chamado espera o tempo certo do cumprimento da promessa. Vou liberar sobre a vida de alguém: não precisará fazer nada forçoso, porque na hora certa, no tempo certo, Deus vai preparar a ocasião para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Glória a Deus. O texto bíblico diz que o espírito se apodera de Saul e é um espírito mau. Aí Saul diz: será que vocês não conhecem ninguém que toque harpa? Porque se ele tocar harpa, esse espírito imundo de mim vai sair. A Bíblia diz que os jovens do palácio de Saul dizem assim: eu conheço um. Boa integridade, é bonito, sabe bem, mas o principal de tudo, o Senhor é com ele. A primeira vez que Davi acessou o palácio real não foi como rei, foi como um servo que tocava um instrumento de harpa. Você já percebeu que existem ocasiões e oportunidades que Deus te coloca, e é na simplicidade daquilo que você executa no dia a dia que te fará acessar o ambiente da promessa. A Bíblia diz que ele toca bem. Ele era perfeito naquilo que ele fazia. Não tinha promessa nenhuma de que se ele tocasse ele entraria no palácio, mas porque ele se preocupou em fazer com excelência aquilo que para muitos era nada. Foi a oportunidade que Deus achou para fazer ele começar a acessar o palácio real. Você pode levantar uma mão lá em cima que eu vou profetizar sobre a vida de alguém. Existem habilidades naturais que Deus te entregou, e são essas habilidades que te farão acessar o ambiente da promessa. Se é pregar, prega com excelência. Se é tocar, toca com excelência. Se é se comunicar, se comunica com excelência. Se é evangelizar, evangeliza com excelência. Porque essa habilidade que Deus te deu, que será uma porta, uma credencial, uma chave, e quando você mesmo perceber, você vai estar acessando o ambiente que você sempre sonhou. Quando você menos perceber, você vai estar conquistando tudo aquilo que você planejou. Quando você mesmo perceber, vai estar andando de avião para lá e para cá, pregando a palavra. Quando você menos perceber, a igreja vai
crescer, vai expandir, vai precisar mudar de salão, alugar outro ambiente. Continua fazendo com excelência a habilidade natural que Deus te deu, porque Deus honra aqueles que fazem com amor, irmão. Você pode levantar suas duas mãos para o céu, irmão, e dizer glória a Deus e aleluia, porque existem oportunidades sendo geradas aqui nessa noite. Existem oportunidades sendo geradas aqui nessa noite. Eu vejo alguém contando um testemunho de vitória. Eu vejo alguém fazendo culto de ação de graça. Eu vejo alguém ligando para o pastor Ezequias dizendo: pastor, eu fui honrado naquilo que eu fazia todo dia e ninguém dava crédito. Está chegando o tempo de honra, está chegando o tempo de tributo, está chegando um tempo grandioso na vida de homem. Ele acessa o palácio não como rei, como servo. Sabe o que Davi me ensina? Que o óleo na cabeça não pode mudar o meu coração. Saul errou e caiu porque deixou com que o poder tomasse conta do coração. Só que quando Davi recebe a unção de ser rei, ele continua servindo com a mesma simplicidade que ele serviu a vida inteira. Você conhece o texto aqui em Serra? A Bíblia diz que um dia o pai dele chama ele e diz assim: Davi, leva alguns mantimentos com seus irmãos e vê como eles estão na guerra. Como eles estão onde? Na guerra. Só que Davi é rei, sim ou não? Sim. Davi tem função de rei, mas ele não é rei. Ele continua fazendo as mesmas coisas. O texto diz que ele se propõe a ser um motoboy. Se fosse nos dias atuais, ele ia pegar o queijo, a farinha, ia colocar na berge e ia na guerra. Só que o texto bíblico diz que quando ele chega na guerra, ele percebe que o povo de Israel está amedrontado. Repita comigo: amedrontado. Amedrontado. Porque o gigante Golias está gritando: quem vai vir contra mim? Só que Davi não tem capacitação, não tem habilitação, mas tem unção e tem promessa. E todo aquele que tem unção e tem promessa não tem medo de derrubar o que ninguém ainda derrubou. Ah, não, vou liberar de novo. Todo aquele que tem unção e tem promessa não tem medo de derrubar o que ninguém derrubou. Glória a Deus. Deus está te habilitando nessa noite, nesse novo tempo, para derrubar gigantes nessa região que ainda ninguém derrubou. Deus está habilitando alguém a derrubar gigantes na empresa que ninguém derrubou. Deus está te habilitando nessa noite a derrubar gigantes na sua casa que ainda ninguém derrubou. Deus está te dando capacitação, irmãos. Você conhece o texto? Ele pega, derruba o gigante Golias. E aí o texto bíblico diz que agora Davi já não é mais um jovem, porque tinha uma promessa. Qual era a promessa? Saul havia dito que o homem que derrotasse Golias teria acesso direto ao reinado, se casaria com uma das suas filhas, a família não pagaria mais tributo nenhum. Davi saiu vitorioso. Aí o texto bíblico diz, pastor Ezequias, que o povo começa a dizer: Davi matou 10 milhares e Saul matou milhares. A Bíblia diz que começa a se instalar uma inveja no coração de Saul, porque Davi havia derrotado o que ninguém derrubou ainda. Só que o texto bíblico diz que Davi começa a fugir. Repita comigo: fugir. Não, mais forte: fugir. O Anderson, por que Davi foge se ele era o novo rei? Porque Davi sabia esperar o tempo certo para assumir a promessa de Deus. O texto bíblico diz que ele foge, e a palavra fugir aparece no mínimo 7 vezes aqui em 1 Samuel. Só que no meio dessas fugas que Davi entra, ele entra na rota do propósito de Deus. Porque é melhor fugir de alguns ambientes do que estragar o tempo da promessa e impedir que algumas coisas se concretizem. Nós temos o texto de 1 Samuel capítulo 22. Davi chega na caverna de Adulão fugindo. Ô Espíritos. Quando ele chega na caverna de Adulão, ele já está há muito tempo fugindo de Saul e da espada de Saul. Só que o texto bíblico diz que ele entra na caverna. Irmão, você conhece uma caverna, você já deve ter visto em algum lugar. Caverna é um ambiente bom, sim ou não? Não. Caverna é um ambiente escuro. Caverna é um ambiente oculto. Caverna é um ambiente dos bastidores. Só que o texto diz que ele está na caverna de Adulão. E é interessante que para muitos caverna é o fim. Só que para outros a caverna é o recomeço.
Porque quando ele chega, pastor Ezequias, no pior momento da sua vida, a Bíblia Sagrada diz que Deus faz de Davi líder de oprimidos, endividados, pessoas que estavam vivendo grandes dificuldades. Sabe o que é interessante? Na caverna de Adulão, Deus começa a cumprir o propósito da vida dele na vida de Davi. Pode parecer para você o pior momento da sua vida, mas sem você perceber, esse pior momento na sua ótica é a oportunidade que Deus está achando de concretizar aquilo que Ele fez na sua vida. Amém. De repente, pastor Ezequias, quando Davi está dentro da caverna escura, ele percebe que homens começam a chegar. Irmãos, ele havia sido ungido para ser rei do grande povo de Israel, sim ou não? Sim. Mas como é que ele vai governar um grande povo se ele nunca governou um pequeno povo? Na caverna de Adulão, Deus faz ele ser líder de um pequeno grupo, porque em breve Deus ia colocar ele para ser líder do maior grupo de Israel. Posso explicar uma coisa para vocês? Até 1 Samuel capítulo 22, os irmãos de Davi tinham inveja dele, porque não aceitavam que o mais novo, o mais moço, o mais menino, o mais desqualificado tinha sido escolhido para ser rei. Só que nós vemos o texto, e a Bíblia diz que quando ele estava na caverna de Adulão, todos os seus irmãos e a casa do seu pai se uniu com ele. A caverna de Adulão foi ferramenta usada por Deus para unir a família de Davi. Porque não adianta ter sucesso lá fora se primeiro ele não tivesse sucesso aqui dentro. Mas quando ele está no pior momento da vida dele, os irmãos dele se unem a ele e dizem: Davi, nós reconhecemos que você é o novo rei de Israel, pode reinar sobre nós. Tem uma palavra para a vida de alguém. Nesse novo tempo, na vida de alguém, nesse novo tempo dessa igreja, dessa comunidade, dessa família, Deus irá unificar todos os propósitos. A sua casa estará andando alinhada no altar, a sua família estará alinhando no altar, os obreiros dessa comunidade estarão alinhados com a mesma visão, com o mesmo propósito. E não tem jeito, irmãos. Quando todo mundo está unido, o povo de Israel avança, gigante cai, inimigo é derrotado e o nome de Deus é glorificado. Fica de pé comigo glorificando a Deus, meus irmãos, que eu quero orar por você. Feche seus olhos aí. Se você puder segurar na mão de alguém que está do seu lado, ainda com os olhos fechados, porque talvez você está vivendo o pior momento da sua vida. É possível que você esteja vivendo a pior fase da sua história. Só que eu tenho uma palavra para o seu coração. Esse momento difícil é a oportunidade que Deus está enxergando de fazer todas as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Haverá tempo de cumprimento de promessas nessa casa. Haverá tempo de ordem de fila sendo mudada. E Deus reconhecendo gente simples, gente com coração fiel, gente com coração voltado no altar. As suas lágrimas vão valer a pena, o seu jejum vai valer a pena, o seu sacrifício, a sua entrega vai valer a pena, porque Deus fará com que concretize todas as promessas que Ele realizou na sua vida. Você pode começar a orar pela vida de alguém? Isso. Comece a orar. Comece a pedir força para Deus nessa caminhada. Comece a pedir força para Deus nesse propósito. Nessa caverna você não precisa de nada mais a não ser força, porque Deus tem gerado experiência no seu coração. Ore mais. Ore mais. Por
Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás poder de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás poder de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em ti, Jesus. E nós não vivemos pelo que vemos, Senhor. Nós vivemos pelo que cremos na tua palavra, Senhor. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca crê, ele nunca poderá. Seu nome é Jeová Jireh, irás poder de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, haja o que houver, pode vir, venha, não temeremos, irás poder de novo. Nós cremos, Jesus, eu creio em ti, eu não vivo, mas eu vivo do que creio, irás poder de novo. Eu creio em ti. Nós cremos, Jesus, na tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Tu és adorado, Senhor, no nosso meio, Espírito Santo. Nós cremos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Tu és adorado, Jesus. És adorado entre nós. Tu és desejado. Tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, da casa
abençoada, ministrada pelo servo do Senhor. Podemos tomar o nosso assento? Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor Wanderson Álvaro, por essa palavra revelada, irmãos. Tudo que nós conversamos durante toda essa semana e ontem, anteontem, nós estávamos ali fazendo a reunião. Pastor Wanderson foi boca de Deus. Deixa eu só compartilhar algo aqui antes de nós encerrarmos a última parte do culto, antes de agradecer a todos. Irmãos, se tiver alguém andando, segura aí um pouquinho. É isso, só para você prestar atenção aqui um pouquinho. 1 Samuel capítulo 13, verso 5, diz que o profeta Samuel, por 3 vezes, presta atenção, ele ouviu a voz de Deus. Foi isso aí, Deus chamando Samuel. A Bíblia diz que Samuel, quando ouviu a voz de Deus, pastor Wanderson, ele foi até o profeta, até o sacerdote Eli. Você gosta de Bíblia? Ó. O menino tem 7 anos de idade. Ele ouviu Samuel. O Senhor me chamou? E ele disse não. Aí ele foi deitar. Vai dormir, menino. É madrugada. Está fazendo o que acordado? Samuel. Voltou, irmãos. Me chamou, Senhor? Vai dormir, menino. Aí ele voltou. Porque não sabe, irmãos, Samuel dormia numa cama próxima da cama de Eli. Porque ele já estava velho. Quando Eli levantava de madrugada, irmãos, para ir no banheiro, quem deitava na cama de Eli? Samuel. Para quê? Para quando ele voltasse, a cama estava aquecida. Aí ele voltou a 3ª vez. Aí Eli coçou a cabeça e entendeu que quem estava chamando o menino Samuel era Deus. Isso. Só que aí, irmão, eu gosto disso aqui, irmão, porque eu gosto de conversar com o Espírito Santo. Eu aprendi algumas coisas que eu preciso compartilhar antes de nós fazer a última parte do culto. Vai assim, ó, que a voz de Deus para Samuel era parecida com a voz de Eli. Grava aí. Por quê? Porque o menino Samuel, a única voz que ele conhece, o único discipulador, o menino foi entregue. Depois de desmamar, ele foi entregue para o templo. Então ele nem conhece nem a voz do pai, mas conhece a voz do seu pastor, do seu discipulador. Não é qualquer voz, pastor Wanderson, que vai enganar o menino Samuel. Ele podia ficar, quem é essa voz que está me chamando? Aí eu li de novo, pastor Wanderson, eu entendi que para Deus falar com Samuel, Deus precisava que Samuel conhecesse a voz, porque Samuel não conhece a voz de Deus. Então a voz mais próxima à voz de Deus para Samuel é a voz de Eli. Então eu aprendi que a voz de Deus na igreja, para quem é ovelha, a voz de Deus na igreja, para quem é ovelha, sempre vai ser a voz do seu pastor. Então a voz de Deus, ai como eu amo o Espírito Santo, sempre vai ser parecida com a voz do seu. O pastor falou A, Rodrigo, mas o profeta no monte falou B. A voz do pastor, o pastor disse fica, mas tem alguém dizendo vai. Eu vou ficar com a voz de quem mandou ir ou com a voz de quem mandou ficar? Eu vou ficar com a voz de quem mandou ficar, porque a voz de quem mandou ficar é a voz mais próxima e parecida com a voz de Deus. Outra coisa, eu anotei aqui essa tarde, orando nesse texto aqui. Eu aprendi, Rodrigo, que a voz de Deus sempre vai te aproximar do teu pastor. Esse papinho de rebelião, confusão, não estou concordando com ele, é a voz do diabo. Não precisa nem pedir confirmação para Deus. Toda a voz contrária à voz do líder é o diabo. O menino levantou e outra,
Eli, o senhor conhece mais do que eu. 1 Samuel capítulo 3. Eli, em pecado, não ouvia mais a voz de Deus. Eli não ouve mais a voz de Deus. Um menino de 7 anos ouve. Mas mesmo assim, se sou eu ou alguns por aí, Deus não fala com Eli, Deus fala comigo. Ele disse: não, Deus fala comigo, mas Eli, caído, desviado, em pecado, ainda é o meu. Enquanto Deus não mandar eu sair daqui, eu ainda sou, ele é o meu pastor. Obediência, irmão. É por isso que Deus está falando com o menino de 7 anos, não está falando com Eli, que tem diploma na parede, conhece grego, hebraico e aramaico, conhece tudo. E Deus está falando: eu vou falar com esse menininho aqui, porque esse menino ainda tem o que o senhor acabou de dizer. Eu disse para ele: não tem diploma, mas tem um coração. Só isso aqui é o que ele precisa. Deixa eu terminar aqui. Primeira coisa, te aproxima. Segunda coisa, a voz de Deus não te afasta. Primeiro, porque Deus não quebra princípio. Terceira coisa, Jeremias 3,15. Isso aqui eu ouvi do meu mestre, que é o seu mestre, pastor Adson Belo. Que os crentes de hoje em dia, irmão, não aprendeu. Não aprendeu, não. Isso aqui, ó. Jeremias 3,15. E eu vos darei pastores segundo o meu coração. Pastor, não entendi. Eu, Deus, darei pastores segundo o meu coração. Então não sou eu que escolho, não. O meu pastor é David Leonardo. Vou para ele. Não, vou lá, meu pastor da Lagoinha. Eu curto mais esse aqui. Não, irmão, não é ele que escolhe quem vai ser o pastor. É ele quem escolhe quem vai ser o seu pastor. Por quê? Porque só ele te conhece. E ele sabe o pastor que você precisa. Porque tem uns irmãos que precisa de carinho, mas tem umas ovelhas aí que precisa de apanhar, irmão. E dependendo do teu pastor, vai passar a mão na tua cabeça. É por isso que eu comecei a dizer: não anda, não cresce. Não, eu gosto de pastor legal. Pastor que ele prega, acaba o culto, ministra a bênção, eu vou embora. Que me confronta, tô fora. Nunca vai crescer. Irmãos, nunca vai crescer. Eu descia do monte, 7 dias de oração. Fala: pastor, 7 dias, o que é que eu faço? Ele falou: sobe mais 7. Descia, faz mais 7. Ninguém quer ser confrontado, irmão. A gente quer alguém que passa a mão nas nossas costas. Darei pastores segundo o meu próprio coração, porque Deus sabe o pastor que você precisa. Por que eu disse isso? Porque hoje é o 2º dia da inauguração desse ministério. Os irmãos todos estão aqui? Todos. Alguns aqui estão visitando. Sabe o que nós iniciamos? O que Deus falou conosco. A igreja primitiva, irmãos, começou, presta atenção nisso aqui, com 2 irmãos, Caim e Abel. Um era agricultor, que era rurícola, e o outro era pastor de ovelhas, irmão Luizinho. E a Bíblia diz que a história começou com o pastor sendo